Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. No Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro, nós vamos falar sobre o tema 1207. Meu Deus do céu. Boa tarde. O que é esse tema 1207, doutora? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Não deixa o pessoal arrepiar assim tanto. Nem todos os dias a gente traz notícias ruins. Hoje o tema é bom. É um julgamento que saiu decisão lá no STJ em favor dos nossos segurados. Então a coisa é boa, né? Mas aí, o que seria o tema 1207? Nesse tema foi julgado a compensação de prestações previdenciárias, gerando valor negativo ao segurado. Agora, dia 28 de junho, o STJ afetou esse tema 1207 de maneira favorável aos segurados, tá? Vai ter um impacto imenso nos processos que estão tramitando aí na justiça. Nós ficamos acompanhando esse julgamento com muita angústia, até mesmo esperamos um pouquinho aí o amadurecimento, a publicação desse acórdão para trazer isso, para verificar também a questão de recursos, se isso vai parar no STF ou não. Até agora não temos notícias, então por isso que a gente veio informar assim com um pouco mais de tranquilidade sobre notícia boa aos segurados, né? Vamos dizer assim, que é conhecido a situação de que o INSS nega muito as aposentadorias, como a gente já falou aqui. E aí, negando essa aposentadoria, a pessoa entra com processo judicial. O processo judicial é demorado mesmo, às vezes vão anos e anos para ter uma decisão e por fim a todo esse litígio, essa busca incessante pela aposentadoria, por essa injustiça. Mas as pessoas não ficam em casa esperando isso porque precisam sobreviver, não é? Precisam pagar suas contas. E em razão desse tempo que fica esperando o processo trabalhando, concorda que elas somam mais tempo de serviço após esse requerimento negado inicial? Então, talvez, na espera disso, com o tempo trabalhado a mais após essa negativa, ela já adquira o direito a um outro tipo de benefício. Porque hoje são muitas regras que você tem direito à aposentadoria. Aposentadoria proporcional, aposentadoria integral, aposentadoria pela regra de transição de 50%, aposentadoria pela regra de transição de 100%, aposentadoria pela regra de pontos. Ó, veja, já falei 5. Então, veja assim, de repente foi negada a primeira aposentadoria proporcional, tá? Aí, de repente, trabalhou, aí conseguiu somar a idade e tempo para a aposentadoria de pontos. Ela é mais favorável, porque não aplica fator previdenciário, a renda dá maior. Eu não vou ficar deixando o meu cliente esperar essa aposentadoria do processo judicial, que ainda vai muito tempo para finalizar. Eu vou lá e faço um novo requerimento no INSS. Aí o INSS concede um segundo pedido. Aí vamos dizer que o primeiro pedido que estava na justiça foi julgado favorável, mas foi julgado favorável com renda da aposentadoria menor. Aí o INSS, o que estava fazendo? Na hora de pagar os atrasados dessa primeira aposentadoria concedida na justiça, ela estava descontando todos os valores recebidos dessa aposentadoria com valor maior, e aí acabava gerando débito, um valor negativo para o segurado. Por quê? De repente ela recebeu uma aposentadoria maior e essa aposentadoria conseguida no processo, por mais que tenha direito a retroativos, que é valores atrasados, dava num valor menor. Na hora de fazer essa compensação dos valores, o INSS descontava o que pagou a maior da segunda aposentadoria concedida. E aí é injusto, porque se ele entrou com um processo judicial e lá o juiz reconheceu que o INSS errou, é justo agora ele pagar uma conta do erro do INSS? Né? E aí o STJ falou que não, que se o INSS quiser compensar,
Ele só pode compensar no valor do limite da primeira aposentadoria, não pode descontar valor a mais. Então, esse foi o entendimento do STJ. É, entendeu? Olha a questão como foi controvertida e a gente ficou na angústia. Porque a gente pensava, poxa, nem vou entrar com outro pedido, porque senão depois o INSS vai vir cobrando tudo isso que pagou, e aí ao invés do meu cliente ter saldo, vai ter dívida com o INSS, né? Mas assim, a gente entrava porque as pessoas não podem esperar tanto por esse benefício, até porque se alcança a nova regra, vamos buscar essa regra com um valor melhor de benefício, porque a lei fala que você tem direito a sempre ao benefício mais vantajoso. Isso já foi um julgamento lá. Você pode até optar por ficar com esse benefício do segundo pedido, porque ele é um benefício mais vantajoso, sem perder direito aos atrasados do primeiro benefício, porque foi o INSS que causou esse atraso de você conseguir. Porque senão lá atrás você já tinha direito a ter a aposentadoria. Entendeu? Você só continuou trabalhando e contribuindo para a Previdência porque o INSS não te deu alternativa, né? Ele negou a sua aposentadoria, mas a justiça foi feita. Então o STJ falou: não, INSS, você não vai descontar nada. Você vai pegar e só compensar os valores nos limites daquele valor que ele ia receber do processo. Eu vou pôr como exemplo que fica, acho que talvez mais claro para quem esteja nos assistindo. Digamos que nesse processo da justiça, a renda da aposentadoria deu como renda mensal inicial, valor mensal a receber de R$ 2.500. Mas nesse segundo pedido da aposentadoria que nós entramos lá, ele ficou com uma aposentadoria de R$ 3.000, tá? Então, veja, ficou melhor. Mas dentro daquele período, confunde-se competências, meses de pagamento do primeiro processo com o recebimento da segunda aposentadoria lá de 3.000. Aí o INSS estava descontando os 2.500 que ele tinha que pagar para o segurado e ainda cobrando de um outro mês dos atrasados mais R$ 500. O juiz falou que não, ele só pode compensar R$ 2.500, porque no mesmo mês o INSS não pode pagar duas aposentadorias. Então, se, por exemplo, em janeiro de 2024, ele pagou R$ 3.000 de aposentadoria dessa segundo pedido feito, e lá no processo está cobrando janeiro de 2024 R$ 2.500, o INSS só pode descontar R$ 2.500 daqueles atrasados que ele vai pagar no processo, não 3.000 dos atrasados. E o entendimento legal da jurisprudência? Então, isso é algo que veio, que o INSS usa a interpretação da lei só para pôr dinheiro no bolso e não para proteger nossos segurados, né? Isso está previsto no artigo 124 da Lei 8.213. Lá fala que o segurado não pode receber dois benefícios ao mesmo tempo. Não pode receber duas aposentadorias. Ele pode receber pensão por morte acumulado com a aposentadoria, mas nunca duas aposentadorias. Então, por conta disso que o INSS vinha fazendo essas execuções desses valores das diferenças, achando que ele tinha que colocar dinheiro no caixa de novo. Não, eu já paguei aquela aposentadoria de 3.000. Agora ele quer receber os atrasados do primeiro processo e ainda ficar com essa renda? Tá bom, mas eu vou descontar essa renda lá dos meus atrasados. Já há muito tempo, olha, eu coloquei aqui para citar para vocês uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em 2017 já veio com essa decisão protegendo os segurados. Então, veja que os tribunais há muito tempo já vêm decidindo protegendo os segurados e não deixando o INSS fazer essas cobranças. Mas como o INSS recorreu até o STJ, a gente ficava na agonia. Poxa, de repente ele reverte lá essa decisão, porque a gente sabe, né, que as decisões do STJ e STF, de repente, nos dá arrepio, né? Então, mas veio uma decisão aí justa, equalizando essas contas e falando que a compensação só pode ser no limite do valor que foi estabelecido no processo judicial. Ele não pode descontar valor maior, não. Que bom, né? E a conclusão de tudo isso, né? Eu acho que é interessante, sempre falo para as pessoas,
procurar um advogado, ver a situação que está. Então, veja, isso nos traz um pouco mais de tranquilidade do que de, ao propor um processo judicial, não ficar só aguardando essa decisão e sempre fazendo novos recálculos para o nosso cliente para verificar se, na espera desse primeiro processo, ele já não tem um direito a um benefício mais vantajoso. E fazer o requerimento no INSS, porque ele pode ter uma renda maior de um futuro benefício e não ter o perigo de ter que devolver a diferença do valor que ganhou nesse primeiro processo com o valor conquistado nesse segundo requerimento. E outra, nos dá uma garantia maior de que também aquele valor que a gente está buscando no processo vai ser pago, né? Então, essa decisão veio para impor ao INSS que analise um pouco melhores esses requerimentos para evitar tantos processos judiciais que se arrastam há muito tempo, né? E também não punir o segurado que não foi o culpado daquele processo judicial. Aquele processo judicial só existiu porque o INSS errou na hora de analisar se o segurado, o trabalhador que pediu aposentadoria, cumpriu ou não os requisitos. Então, não pode inverter a culpa disso e jogando o ônus para o trabalhador, que não tem culpa pela demora da concessão, para pagar uma conta que não é dele, é do INSS que demorou para conseguir fazer com que a pessoa tivesse direito a essa aposentadoria. Então, nada de pagar. Você não vai pagar, só vai compensar o limite daquilo que foi ganho no processo, entendeu? Você não vai ter risco de ter que devolver dinheiro porque você conseguiu uma aposentadoria futura com valor maior. Mais alguma coisa? A gente tem que ficar atento e sempre procurar essa assessoria jurídica para recalcular, para ver se esse tempo trabalhado a mais não te dá um direito a um benefício melhor. Então, fica a dica aí, pelo menos uma notícia boa, né? Não vai ter que pagar aí não, né? Fica atenta, procura um advogado aí da sua confiança. E se você perdeu alguma das nossas dicas aqui com a doutora Fernanda, é só entrar no YouTube que tem tudo lá. Tem tudo lá e também pode comentar as nossas entrevistas, né? Porque a gente pode responder as dúvidas pertinentes daqueles que talvez não entenderam algum posicionamento que a gente tenha feito aqui. Nós estamos à disposição para trazer mais informações a vocês. Então, pode deixar nos comentários que na próxima vez a gente sempre está respondendo, tá bom? Obrigada, doutora. Semana eu estou de volta com o Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.